sobre a segunda epístola de Pedro. Talvez tenha que cortar pela metade o que eu gostaria de expor, mas vamos até onde for possível. Há outras coisas que precisaremos fazer aqui hoje, e como eu disse, minha tarde e minha noite estão já bem comprometidas, então vamos tentar otimizar esse tempo que temos aqui. Nós temos muitas vezes, de diversas formas, denunciado que nós temos chamado de evangelho de ofertas, e que eu digo que é o evangelho mutilado, porque só apresenta as promessas e retira as demandas que o reino de Deus nos traz, que o evangelho nos traz. Mas eu temo, irmãos, que muitas vezes nós também apresentemos o evangelho mutilado, porque eu temo que alguns de nós, com a sua ênfase no reino, com a sua ênfase no governo, com a sua ênfase, a nossa pregação traz essa ênfase, né? Na doutrina, na obediência, na sujeição ao Senhor e uns aos outros, removamos as promessas e torna-se um evangelho mutilado, porque a nova aliança está plena de promessas gloriosas. E se nós as tiramos, nós não teremos o evangelho completo. Nós não teremos as boas novas do reino de Deus completas. E há esse risco. Há um extremo de apresentar o evangelho de porta larga e caminho espaçoso, e outro extremo de apresentar o evangelho que quase não tem caminho e quase não tem porta. Então, como o Senhor quer que nós vivamos? Me parece que Pedro conseguiu harmonizar isso perfeitamente na sua segunda carta. Aí queríamos desenvolver algumas coisas, estaremos lendo versículo por versículo e tentando explorar alguns aspectos que se destacam aqui. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu sei que a maioria das versões está escrito servo, mas a expressão servo meio que romantiza a condição de escravo. Servo hoje é quase elogio. Alguns dizem assim, fulano de tal, um grande servo de Deus. O pai de Marcos dizia assim, olha, se é grande não é servo, se é servo não é grande. Não existe servo grande. Servo é escravo. E se é escravo não é grande, não é importante. Está posto para servir. E a palavra original aqui, que Pedro escreveu, foi Pedro, escravo de Jesus. É importante não perdermos essa percepção. Ele é Senhor. E um dos aspectos de nossa relação com Ele, além de sermos irmãos, sermos amigos dEle, sermos membros do seu corpo, mas somos escravos. Tanto quanto os membros são escravos de nossa mente. Essa mão não se move se essa cabeça não disser, mova-se. É escravo. Faz parte do corpo. Tem a mesma vida, o mesmo sangue que mantém o cérebro funcionando, mantém essa mão funcionando. Somos participantes da mesma vida de Jesus. Nos foi comunicada a sua vida, mas somos seus escravos. E não temos opção de nos mover sem Ele, de fazer aquilo que nos dá na cabeça, em nossa própria cabeça. E Pedro queria manter isso bem destacado. Então, antes de falar da sua função, do seu ministério na igreja, ele diz escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Percebo que aqui Pedro está falando de uma única pessoa. Ele não disse na justiça do nosso Deus e na justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, como se fossem duas pessoas. Para mim é um texto eloquente que fala da divindade de Jesus. Na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é nosso Salvador. Jesus Cristo é nosso Deus. Eu gosto de destacar isso, irmãos, que Jesus é Deus, porque eu temo que às vezes alguns de nós, por sabermos nos remidos por seu sangue e tornados seus irmãos e co-herdeiros da sua herança, o tratemos com o que eu chamo de uma intimidade profana. Nos esqueçamos que Ele é Senhor e que Ele é Deus. E, portanto,
merecedor de nossa rendição e adoração. Jesus costumava colocar João com a cabeça sobre o seu peito. Mas quando João encontrou o seu amigo Jesus, lá na ilha de Patmos, ele caiu como morto. Ele disse: e aí, Jesus, nós de novo, que legal, vem cá, deixa eu dar um abraço a você. Ele caiu como morto. Estava ali diante de Deus, que se fez homem, morreu por seus pecados, ressuscitou e governa o universo. Para alguns parece conflitante, a mim nunca me pareceu. Ser íntimo não significa ser profano e leviano. Somos íntimos com Ele, mas é o nosso Deus. E devemos adorá-lo e manter em nosso coração essa definição e atitude. Eu queria animá-los a sublinharem, quando vocês estiverem lendo o Novo Testamento, eu quero animá-los a ler o Novo Testamento regularmente, sublinharem as expressões que os apóstolos usam quando se refere a Jesus. Aqueles a quem ele chamou de amigos, como é que ele se refere a esse amigo Jesus? O que está na mente deles? Qual é a sua definição, sua disposição de coração? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa graça e paz é para aqueles que obtiveram, que receberam. Esse obtiveram aqui, irmãos, esse obtiveram não é que conquistaram, não. Receberam, foram alcançados. A esses que receberam essa fé preciosa na justiça do Deus e Salvador Jesus Cristo, a estes sejam multiplicados graça e paz no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E aqui ele distingue as duas pessoas da Trindade. É o mistério da piedade. Deus é triuno e Deus é um. Mas é interessante destacar que Pedro fala que esta paz e graça são multiplicadas no pleno conhecimento. Era como se ele dissesse: quanto mais você conhece do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, mais graça e mais paz você terá. Ou seja, a medida de graça e paz na qual vivemos não depende das circunstâncias que nos cercam. Depende do conhecimento que temos de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o conhecemos, quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais tempo tomamos para estar com Ele, mais graça e mais paz obtivemos. Essa segunda carta, irmãos, Pedro já sabia que iria morrer quando ele escreveu essa carta. Quando seguimos mais adiante, ainda no primeiro capítulo, lá no verso 14, Pedro fala que estava certo que iria abandonar esse tabernáculo, ou seja, ia deixar esse corpo, como o Senhor Jesus já havia lhe comunicado. Jesus já havia avisado para Pedro que ele morreria. Então está aqui as palavras de um condenado à morte. E Pedro não iria morrer de morte natural. Pedro foi martirizado, e segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, por não julgar-se digno de ser crucificado como seu Senhor. Assim, eu sou escravo, me põe de cabeça para baixo, eu não me vejo sendo crucificado como meu Senhor foi. Ele sabia que ele esperava o martírio. Os romanos não martirizavam os judeus como martirizavam os romanos. Muitas vezes os romanos executaram romanos. Paulo, por exemplo, era romano. Ele teve seu pescoço cortado. É a morte mais fácil do que ser crucificado. Cruz eram para os escravos. Os judeus eram escravos. Pedro não só era escravo de Jesus, ele tinha que ser de Roma. E aos escravos não lhes era concedida a morte digna. Então, esse homem que fala disso, de graça e paz multiplicadas, era um condenado à morte. E uma morte cruel. Então, eu posso reafirmar
A graça e a paz nas quais vivemos não pode depender das circunstâncias que nos cercam. Se ela depende, seremos frustrados e nós não a experimentaremos. Mas essa graça e paz são multiplicadas à medida que conhecemos. Ou seja, quanto mais o conhecemos, mais disso obtemos. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é que o apóstolo está dizendo? Todos os recursos estão disponibilizados. Eles não são impostos. Não os recebemos por mágica. Mas nós somos livres. E Deus nos disponibilizou todas as coisas, todos os recursos que conduzem à vida e à piedade, essa vida abundante que Jesus prometeu, e uma vida de piedade, de busca de semelhança com Deus, todos os recursos para alcançarmos esse nível de vida foram disponibilizados, nos foram ofertados, nos foram doados, nós podemos usá-los. Aí Pedro insistentemente repete: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, nós não podemos conhecer alguém com quem não nos relacionamos. Quando Pedro fala pelo conhecimento completo, ele está apontando para um caminho de comunhão e relacionamento com Deus, e que é tão negligenciado neste mundo que nos impõe tantas aflições. As aflições e as lutas do mundo com muita frequência nos tiram desse relacionamento próximo com Deus, nos impõem inquietudes, nos impõem apreensões, depressões, agitações, a alma se angustia, e nós assim, desperdiçamos muitas oportunidades de nos aproximarmos de Deus e de conhecê-lo. Em Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu posso imitar alguém que eu não conheço? Como eu posso imitar alguém com quem eu não me relaciono? Como eu posso imitar alguém que eu não admiro? E como vou admirar alguém com quem eu não me relaciono? Irmãos, eu tenho um verdadeiro temor que a igreja, ao saber-se, cada um de nós individualmente, como corpo de Cristo, como família de Deus, sabendo-nos salvos, remidos e assegurados que temos garantida a nossa salvação eterna, não nos preocupemos em conhecer Deus aqui na terra e, portanto, expressá-lo na nossa forma de viver. Aí surgem questionamentos estranhos que eu, às vezes, fico me perguntando: por que alguém faz uma pergunta como essa? Para mim, essas perguntas denunciam o seguinte: essa pessoa não conhece Deus. Ela não quer imitá-lo. Ela não quer se parecer com Ele. Ela não quer caminhar para a piedade, para a vida abundante que Ele prometeu. Ela quer carona para o céu. E quer viver de tal maneira que não vá para o inferno, mas não precise. Assim, para que parecer tanto com Jesus, né? Uma vez um rapaz me perguntou assim: Vanjo, a Bíblia proíbe homem botar brinco? Eu quase fico com raiva quando... É uma tentação para mim ouvir essas perguntas. Diga, amigo, não é proibido não, a Bíblia não proíbe, não é pecado não, mas você está imitando quem mesmo? Quem é sua referência? A Bíblia diz: imitai vossos guias. Quem são teus guias? Você sabe quem foi o primeiro indivíduo, pelo menos que eu tomei conhecimento, que botou brinco no Brasil? Macho que botou brinco? Não é Mato Grosso, é sua referência? Quer imitá-lo? Os da minha idade se lembram lá da banda Secos e Molhados, né? Sujeito cheio de pena, parecendo um pavão, se requebrando que nem uma serpente, e botando o brinco, e agora é minha referência esse cara. É o homem que eu quero imitar? Disse, rapaz, não foi você que inventou essa história de botar brinco em orelha de macho. Você viu alguém, gostou, achou bonito.
Olha para outra referência. Olha para o homem Jesus. Queira ser como ele. Nessa esteira, segue-se outras perguntas. Posso botar tatuagens? É pecado? Não, infeliz. A Bíblia não proíbe, não. Não posso dizer que é pecado, mas tu quer botar para quê mesmo? Para quê? Para se parecer com quem? Está imitando quem? Quem está fazendo tua cabeça? Quais são os valores que você está desenvolvendo? Ah, mas a Bíblia não proíbe? Ela não proíbe isso, não. Mas ela manda, por exemplo, orar sem cessar. Você ora sem cessar? Ela diz: errais não conhecendo as Escrituras. Você conhece as Escrituras? Quanto tempo por dia você toma para conhecer as Escrituras e orar e buscar a Deus? Quando se cria um vácuo da presença de Deus em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, entram essas coisas, entram esses apelos humanos, carnais e mundanos, influenciados pelo príncipe deste mundo. Então é constrangedor ser santo, é constrangedor ser espiritual, é constrangedor ser piedoso, mas não é constrangedor ser carnal? Eu disse uma vez para alguém: rapaz, alguns não se constrangem em usar a sua liberdade ao máximo. Por que eu vou me constranger em buscar a piedade ao máximo? Pelo conhecimento completo. Conhecimento completo exige dedicação. Qualquer área da vida, qualquer segmento profissional, se destacam os que conhecem mais. Os concursos aprovam os que conhecem mais. E aqui a palavra está apontando para o conhecimento completo de Deus e de Jesus. E os que passam nos concursos e se destacam nas concorrências, nos vestibulares, no que seja na vida, se destacam e são aprovados porque adquiriram mais conhecimento. E adquiriram mais conhecimento como? Sonhando? Empinando a raia? Para falar de uma brincadeira besta, né? Infantil? Não. Foi no TikTok? Não. Se debruçou sobre livros, sobre conteúdos, em suas diversas formas, e adquiriu conhecimento dedicando-se, disciplinando-se, aplicando-se. Por que não desejamos esse conhecimento de Deus? Para sermos parecidos com Ele e expressarmos sua vida. Agora percebam, por que eu digo que Pedro harmonizou perfeitamente demandas e promessas? Porque ele está dizendo aqui que Deus não apenas nos disponibilizou todas as coisas que conduzem à vida e piedade, mas está dizendo que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos quer incluir no que Ele tem de melhor, naquilo que Ele é. Deus nos chama para sermos participantes da sua própria glória e virtude. Essa promessa é gloriosa, que às vezes eu não consigo sequer conceber com clareza. O que é isso? Talvez à medida que conheçamos Deus, experimentemos mais disso, mas há uma promessa aqui. Ele nos quer na sua própria glória e virtude, pelas quais, ou seja, foi por meio dessa glória e virtude, e de todas essas coisas que Ele já nos doou, nos têm sido doadas, de novo doação, presente, as suas preciosas e muito grandes promessas. De novo, peço um exercício a vocês. Na leitura do Novo Testamento, eu espero que vocês o façam regularmente, é a nossa aliança. Ali está o que Deus quer que nós façamos. Ali está o que Jesus disse: ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Esse tudo está aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento. No ensino de Jesus e nas cartas apostólicas. Está manifesto e revelado como Deus quer que o seu povo, que foi remido pelo seu sangue, viva nessa terra. Entre essas promessas, Jesus disse que aquele que eu amo, que aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu também o amarei. E viremos para ele e faremos nele
morada. Dá para pensar em coisa mais gloriosa do que o Deus triuno habitando em nós e buscando formas de se expressar em nós, de se manifestar por nosso intermédio? O que você acha que estava na mente de Paulo quando ele disse que nesse tabernáculo gememos, esperando ser revestidos de nossa habitação celestial? Irmãos, Paulo passava a sua vida pensando no céu. E por que gememos nesse tabernáculo? Por que lá em Filipenses 3, Paulo chama esse tabernáculo, esse corpo de humilhação? Eu vou falar como é que eu vejo isso, como é que eu experimento isso. Sabe por que eu gemo? Porque Paulo gemia? Porque essa carne, nela não habita bem algum. A tua carne quer pecar? A minha também. A tua carne se inclina com facilidade para a sensualidade? A minha também. Tua carne exporta a tentações de soberba, de inveja, de ciúme, de competição? A minha também. Tua carne quer conforto e aplauso? A minha também. Mas todas essas coisas se opõem à nossa vocação celestial. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 11, ele fala das paixões mundanas que fazem guerra contra a alma. Essas paixões estão presentes em você e em mim. Por isso é corpo de humilhação. Ele não consegue expressar toda a glória de Deus. Não conseguimos, por nossa carne, expressar tudo aquilo que Deus é e quer. Porque a carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, como Paulo ensina em Romanos 8, 5 em diante. A carne se inclina para a morte. A carne quer pecar. A sua e a minha. Irmãos, velhice não confere virtude. Cabelos brancos não confere virtude e bom caráter, nem mansidão. Quantos velhos rabugentos vocês conhecem? Irascíveis, explosivos, impacientes. Quantos velhos tomados de lascívia vocês conhecem? Já são incapazes sexualmente, vários deles, mas são cheios de lascívia. A idade não confere santidade. Isso é algo que pode ser construído desde a mais tenra infância. Daniel devia ter entre 13 e 14 anos quando foi levado cativo para a Babilônia. Eu gostaria que nossos jovens pudessem pensar nisso. Faça um exercíciozinho, os mais jovens aqui. Vai lá no Google, onde for, procura ver a distância de Jerusalém para o Iraque de hoje. Essa era a distância que separava Daniel, menino de 13, 14 anos, escravo, para o lugar do seu cativeiro. Não foram de avião, nem de trem, nem de carro. Escravo anda amarrado. Foram andando. Seus pais possivelmente mortos. Meninos de 13, 14 anos foram andando de Jerusalém até o Iraque atual, onde era a Babilônia. Não adiantava chorar, nem chamar por mamãe, nem por papai. Tem que encarar a sua realidade. Ir para uma terra estranha. Qualquer momento a gente pode explorar melhor essa história com os jovens. Mas só para dizer assim, aquele menino de 14 anos tinha valores definidos. Ele assentou no seu coração não se contaminar. Nossos filhos de 13 anos podem. Vocês, rapazes e moças de 13 anos, podem se definir. Não vou me contaminar. Não havia muita diferença entre aquele menino e aquele velho de cerca de 80 anos, talvez, que foi jogado à cova dos leões. Era o mesmo homem, a mesma fé, o mesmo caráter, os mesmos valores. Adquiriu sabedoria, adquiriu experiência, mas o caráter estava formado. A fé que ele tinha em Jeová definiu o seu comportamento. Então, eu preciso lançar mão dessas promessas e andar nelas. Seja eu, um ancião de 64 anos, e meus contemporâneos aqui, sejam jovens de 13 anos, 12 anos, 15 anos, definirem andar na fé que receberam.
lançando mão dessas promessas, sabendo que Deus se compromete em estar com você e em você. Viremos para Ele e faremos nele morada. Mas, irmãos, isso exige que nós queiramos. Por isso eu disse que Pedro harmoniza muito bem isto. Por exemplo, eu olhava para meu pai com olhos de muita admiração. Pense no filho Tiete, a ponto de dizer assim, eu dormia... Bom, minha casa não era tão grande, mas tinha muitos filhos. Meu pai teve 15 filhos. Tinha pelo menos sempre uns 10 ou 12 em casa, né? Meu tempo de infância. E não tinha lugar para todo mundo, eu dormia no quarto de minha avó. E ela acordava muito cedo para fazer o café, porque não tinha fogão a gás, era a lenha ainda, não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. Eu dizia assim, minha avó, quando a senhora for torrar o pão, deixa o meu queimar, para ficar pretinho, igual meu pai. Eu queria ser parecido com ele até nisso. Era um babão do papai. Até sua forma de falar, ele era da Assembleia de Deus, porque na Assembleia de Deus tem pastores e tem presbíteros. Presbíteros, para falar resumidamente, são ajudantes dos pastores, né? Ele era presbítero. E de vez em quando ele era dado pregar. E quando ele ia pregar, ele usava um R de pregador que ele nunca usava nas conversas normais. Aí eu ia brincar de pregar, pegava se escondia de limpar sapato, né? E botava R para todo lado. Eu queria ser parecido com meu pai. Eu era pequenino, assim, eu ficava sonhando, pensando na vida, assim, eu vou ser o que quando crescer? Vou ser coronel. Para mim, ser polícia, meu pai era tenente, né? Era o ápice, era o máximo. Quero ser coronel. Se não conseguir ser coronel, vou ser médico. Se não conseguir, vou ser engenheiro. Na minha escala de valores era assim, viu? Se não puder, vou ser advogado. E se não der, vou ser pedreiro, vaqueiro. Aí ia baixando, né? Lixeiro. Mas lá no topo estava a carreira de meu pai. Eu queria ser o que ele era. Irmão, se olharmos para Deus com esses olhos, nós quereremos ser como ele é. Ser imitadores de Deus como filhos amados é um apelo do apóstolo. Como olhamos para ele? O admiramos? Como admirar aquele para quem não olhamos? Como admirar aquele a quem não contemplamos? Há uma palavrinha que os antigos aqui conhecem bem, chamada devocional. Os mais novos têm ideia de que trem é esse? Era uma prática que os evangélicos tinham, não sei se ainda tem, de separar um tempo diário para fazer o seu culto pessoal a Deus. Chamava o devocional. Ler a Bíblia, orar. Eu tenho certeza que se vocês buscarem no seu dia, vocês encontrarão. Algo vai ter que sair para ir sentar no lugar. Mas tem muita coisa que você pode tirar e botar isso no lugar. Um tempo para orar e ler as Escrituras. E entender as Escrituras. E memorizar as Escrituras. E pensar em Deus. E ter tempo de lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de você, é uma promessa do Novo Testamento. Como é que você, aqueles que uma vez, um dia, for fazer uma terapia qualquer com um psicólogo, ou o que quer que seja, quanto tempo você leva ali sentado naquela cadeira, conversando com aquela pessoa? 1 hora? Mais do que isso? E você bota para fora tudo que é cacareco e está lá na sua cabeça? Mas você tem tempo. Aí o teu Deus te diz, lança sobre mim todas as ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. E você não gasta 5 minutos fazendo isso? Por que você não pode passar 1 hora lançando sobre ele todas as ansiedades? E chorando, e gemendo, né? Bota lá um pacote de lenço junto para limpar o nariz, fica ali, se derrame, se acabe, se arrebente todo. Tenha seu trato com Deus. Expressa tuas angústias, teus temores, teus medos.
teus pecados, tuas tentações, tuas fraquezas, tuas aflições, tuas lutas. Ele diz: faça isso, porque eu cuido de você. Eu conto cada fio de cabelo da sua cabeça. Eu tenho tempo e cuidado suficientes para contar seus cabelos. Vem conversar comigo. Às vezes, irmão, me impressiona tanto que Deus se permita fazer isso conosco. Que Ele queira, que Ele se exija fazer apelos a nós, e não apenas exigências. Que Ele tenha promessas tão graciosas, tão grandiosas, e nós vamos tirando o caminho. Considere seu dia e suas rotinas e pense quanto eu posso dedicar a Deus para estar com Ele. Meio-dia. Eu vou ler aqui mais rapidamente, até o verso 7. Não vou explorar tudo. Vai ficar com a próxima? Bom, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas, por meio dessas promessas e não por meio dos mandamentos, por essas promessas, não é pelos mandamentos, para que por elas vos torneis coparticipantes da sua natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu li aqui antes, eu citei 1 Pedro 2,11, quando ele fala as paixões mundanas que fazem guerra contra a alma. Lá em 1 Pedro capítulo 1, do verso 13 em diante, ele fala que nós devemos nos livrar das paixões que tínhamos antes do tempo da nossa ignorância. E aqui ele diz, o caminho para isto é por meio das suas promessas grandiosas, preciosas, que vão nos livrar das paixões que há no mundo e vão nos tornar participantes da sua natureza divina. Ou seja, viver na terra de maneira divina, fazendo morrer a natureza terrena, não permitindo que as obras da carne se manifestem em nossa vida. Quando falo algo da carne, irmão, aquilo que é natural à carne. Vai ver lá de novo em Gálatas 5, 16 em diante. Ira, por exemplo. Pensa, não tem que eu tenho que brigar com frequência? Ira. E se eu for usar o meu temperamento para justificar meu comportamento, eu teria bons argumentos. Porque eu sou explosivo, briguento e vingativo, por natureza. Aí tem que passar por calminho e tranquilo. Como fazer morrer essa natureza terrena? Como não permitir que as obras da carne se manifestem? Há promessas. Essas promessas estão associadas ao conhecimento dele. Isso exige tempo com ele. Os mandamentos não produzem santidade. Senão os judeus teriam sido o povo mais santo da terra. As mulheres muçulmanas nos países radicais são apedrejadas se elas adulterarem. Mas elas adulteram. O medo de uma morte tão terrível não lhes impede de adulterarem. Não é a ordem e o mandamento em si, e a ameaça da punição que vai nos tornar santos. É a habitação de Cristo, é ter mais dele, é conhecer mais dele, é estar mais para ele, é conviver mais com ele. Por isso mesmo vós, aqui Pedro diz assim, olha, considerando tudo isso que Deus já fez a nosso favor, por causa disso, faça o seguinte, reúnam toda a vossa diligência. Diligência é o oposto de negligência ou de indolência. Diligência é prontidão em fazer. Reunindo toda a vossa diligência, associai. Aqui eu só vou ler, tá, irmãos? Associai com a vossa fé, nós ganhamos a fé, nós a recebemos, a virtude. Virtude na Bíblia, às vezes, tem a aplicação de poder, às vezes a aplicação de bondade ou de uma virtude moral. É nesse sentido que está sendo aplicado aqui. Com a virtude do conhecimento, como ter conhecimento, se eu não me dedico a estudar.
Com conhecimento, o domínio próprio, com domínio próprio, a perseverança, com perseverança, a piedade, com piedade, a fraternidade, com fraternidade, o amor. Isso aqui nos daria meia hora de conversa. Eu espero algum dia poder explorar isso com vocês. Não vai poder ser hoje. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, não é ficar guardadinha lá no mesmo nível, é aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno, olha a insistência de Pedro, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Deixa eu me obrigar a fechar para terminar. Irmãos, o perdão de Deus não nos produz amnésia. Eu nunca esqueci dos meus pecados de outrora. Eu me lembro de pecados quando eu tinha 8 anos. Eu não me sinto mais acusado, não estou mais condenado. Mas eu lembro. E lembrar-me que eu fui aquilo. E lembrar-me que eu fiz aquilo. E lembrar-me que eu fui justificado pelo sangue de um inocente, me enche o coração de gratidão e amor a Ele. E desejo de servi-lo. Por isso eu não posso ser esquecido. Aqueles que são esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora se tornam soberbos, arrogantes, prepotentes, incapazes de sofrer qualquer nível de humilhação, de confrontação, melindrosos, reativos. Eu não prestava, a gente ia para o inferno. Eu, quando me converti aos 18 anos, eu costumava repetir, quando sofri algum vexame, eu sofri vários, como eu disse, era tirado a irascível, a zangadinho, a nervosinho, a explosivo. Sofri muitos vexames, insultos e socos. Eu disse assim, bom, eu ia para o inferno, não vou mais. Que vier é lucro. Eu não posso esquecer-me da purificação dos pecados de outrora, quem eu era. Fui posto aqui por Ele, pois vou reunir toda a minha diligência para querer agradá-lo e viver para seu inteiro prazer. Espero em Deus que a gente volte para, em outro momento, desenvolver um pouco mais isso, mas quero animá-los a seguirem a sequência dessa leitura e vocês próprios irem meditando e tomando suas anotações. Deus os abençoe muito, viu? Dom Fernando. Por favor, fique por aqui. Amados, nós temos assim um anúncio para fazer à igreja. Na verdade, é o momento que nós cremos bastante importante na história aqui da congregação, pensando todo o trajeto que nos trouxe até aqui, e esse trajeto naturalmente compartilhado por alguns aqui desde o início, outros não se ajuntaram aí depois no caminho, inclusive nossos filhos e netos agora já. Mas não é o caso de nós recuperarmos todo esse processo histórico aí. Eu até fiquei pensando ali, o passado é problema dos mais velhos que o viveram. É nós que nos cabe pensar, meditar e considerar e aprender com ele, não é? E mesmo os mais velhos, nós temos que aprender a deixar para trás as coisas que devem ficar para trás e olharmos, prosseguirmos. E é nesse sentido de entendermos que o momento da congregação, da nossa congregação aqui, seguir adiante na direção daquilo que cremos há muito tempo, como instrução de Deus para a igreja, para a vida da igreja. Os irmãos sabem, os irmãos estão aqui há mais tempo, que nós temos alguns fundamentos na nossa fé que
organizam a nossa vida como igreja, como comunidade, família, reino de Deus, o propósito de Deus, aquilo que a palavra nos aponta como estruturas de vida da igreja. E um desses fundamentos que nós entendemos agora precisa ser precisa ser colocado um pouco mais como efetivo para a vida da igreja, tem a ver exatamente com a disposição de Deus do corpo para a edificação do corpo. Nós lemos lá em Efésios 4, que é um dos textos que nós frequentemente voltamos a ele, que Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. E o texto prossegue, os irmãos, a maioria aqui sabe até decorado, a sequência aqui, que fala sobre a vida do corpo, sobre os relacionamentos, a cooperação de cada parte, mas o ponto aqui é que nessa ordenação de Deus para a vida da igreja, alguns homens são levantados, apontados, concedidos à igreja para funções específicas, para manifestar dons específicos e contribuir com a igreja de uma forma peculiar. E aqui esse texto fala de alguns desses, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, como homens que são dados por Deus à igreja para desempenharem esse ministério com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, à capacitação dos santos para que os santos possam desempenhar o seu serviço. Então nós sempre cremos que a igreja deve funcionar dessa forma, não numa estrutura de departamentos ou não numa estrutura meramente assim formal, não numa estrutura em que há uma pessoa, um homem que basicamente executa a ação pastoral, por exemplo, e os outros estão ali, e aí pensando sobre isso, né, no modelo de pastor que nós recebemos como herança, né? E nós olhamos o Novo Testamento, ele não bate muito às vezes, porque de alguma maneira os reformadores trouxeram de volta o clero. Tiraram a batina, botaram o paletó e a gravata, mas ao longo dos séculos restituíram o clero. Uma visão clerical de alguns escolhidos que fazem a obra, e os irmãos sabem que não é essa a nossa compreensão. E é assim que nós vemos no Novo Testamento, especialmente no ministério de Paulo e dos apóstolos, os que andavam com ele, que eles pregavam, discipulavam, formavam ali uma comunidade de discípulos em cada localidade e depois vinham reforçando aquilo e apontando ali, de acordo com a necessidade das localidades, presbíteros, anciãos e cooperadores, diáconos, para que aquela congregação pudesse continuar, se fortalecer, ser edificada, porque cremos que a diversidade, a pluralidade, ela é essencial para a vida da igreja. A igreja de Jesus, qualquer congregação local, qualquer expressão da igreja, não deve ter a cara de um homem, o jeito de um homem, as preferências até bíblicas, teológicas de um homem, por todos os motivos do mundo. Do lado positivo, digamos assim, porque um homem sozinho não é capaz de expressar toda a diversidade da graça do Senhor, porque Deus mesmo distribuiu os dons no corpo. Dentro desse princípio, ninguém vai ter todos os dons, ninguém vai ter todas as graças. Não é assim que funciona. Não adianta alguém orar para ter todos os dons e toda a graça, para ser suficiente
porque essa oração não será atendida. Porque uma das principais lições não será aprendida, da sujeição uns aos outros, do caminhar juntos, da expressão da vida de Cristo no relacionamento. E também pelo risco, né, que isso traz para esse homem mesmo, talvez seja quem mais corra riscos por andar só, e para a igreja, para os irmãos, enfim. Então, nós temos orado, buscado já, nos últimos anos, na verdade, desde que eu, por circunstâncias aí dessa história, que não vamos contar agora, me vi sozinho, como presbítero aqui, em efetivo exercício, não é? O Zinho está desde essa época, mas a partir de um certo momento ficou impossibilitado de exercer efetivamente o ministério, por razões de saúde. Tenho alguns companheiros aqui de muitos anos de caminhada, mas acabei, por algumas circunstâncias, me vendo só nesse sentido. Embora sempre com um grupo de cooperadores muito próximos e muito eficientes. Vários irmãos aqui que sempre dividiram comigo o pastoreamento da igreja, nos grupos caseiros, no discipulado. Então, nesse aspecto, sempre houve essa ação coletiva, né, de muitos aqui. Cooperadores até uma observação que eu já ouvi algumas vezes de pessoas diferentes sobre essa congregação aqui, positiva, da quantidade expressiva de homens qualificados, aptos, posicionados, cooperadores em toda a obra, diferentemente de outros lugares em que muitas vezes essa ajuda é difícil de ser obtida. Mas, enfim, ainda assim, vimos orando já há alguns anos e buscando, e nos aconselhando e conversando, considerando a necessidade da congregação dar, nesse sentido, um passo adiante, para que a obra possa crescer, possa frutificar, possamos ter mais pessoas. Eu lembro do texto de Isaías 54, que o profeta diz assim: estende o espaço da tua habitação, finca estacas e estica as cordas e joga a lona para aumentar o espaço habitável, não é? Essas estacas, para mim, são homens, são pessoas, homens e mulheres, mas estou pensando que você põe uma má mais adiante, estica a corda do que já está feito, aquela estaca lá firmada, capaz de suportar o peso da cobertura que vai vir. E então, nós, nesse processo, chegamos a esse momento agora em que estamos aqui comunicando, compartilhando com a igreja, e com o Vanjo, com o Paulo, que também há muito tempo nos está acompanhando nisso, que 2 irmãos aqui estão sendo agora apontados por nós, um para o ofício de diácono, que aliás nunca tivemos aqui na congregação. Estamos pensando e orando e buscando, mas vendo a necessidade da igreja de ter alguém prestando esse serviço, investido nessa autoridade para resolver, para conduzir, para organizar, para coordenar ações que muitas vezes têm sido feitas aqui por líderes, por irmãos individualmente, de suprir e atender necessidades aqui da igreja. Então, estamos apontando um irmão, entendemos perfeitamente qualificado para a tarefa, e um irmão para o ofício de presbítero. No mesmo sentido, um homem que está há anos aqui cooperando com a família e já tem os necessários cabelos brancos,
para ser identificado como ancião, e que vem já servindo a igreja de uma forma bastante expressiva há muito tempo, mas que entendemos que esses dois homens agora é o momento deles serem apresentados nessa condição à igreja, para que os irmãos possam participar da etapa final desse processo e orar por eles e trazer a sua cooperação com a vida deles, os mais próximos, nos próximos meses. E na nossa intenção é que ainda esse ano, provavelmente em alguma data, em outubro, está na minha cabeça, mas estamos amadurecendo isso, eles possam ser, então, ordenados nesses ofícios. Estamos, então, assim, apresentando à igreja o Elton. O Elton está disposto e foi convocado e está aceitando a nossa indicação para atuar como diácono na igreja. Os irmãos sabem que ele já tem feito isso aí de muitas formas, mas então o Elton está sendo apresentado a vocês nessa condição, e o Maurício como presbítero. Mas nós estamos muito felizes em ver esse processo, e entrarmos num outro ciclo para a vida da igreja, pela qualidade dos irmãos que estão aí se dispondo a cooperar conosco, pela obra de Deus na vida deles, a coerência que isso tem com a vida deles, com o serviço que já prestam. Estamos, assim, muito confiantes de que eles vão ser extremamente úteis à igreja, como tem sido, mas agora numa condição diferente, porque a ordenação vai conferir a eles autoridade diferente, uma posição diferente, uma forma diferente de cooperar com a igreja. Estamos muito contentes e confiantes de que nós vamos ser muito abençoados por isso. E a nossa ideia, então, é que meados de outubro, provavelmente, a data que estamos ainda definindo, combinando agendas, nós possamos, então, fazer uma celebração para a ordenação deles. É muito importante que todos se comprometam com isso. Segundo a gente lê no Novo Testamento, um requisito necessário para alguém assumir esses ofícios é o testemunho, o reconhecimento da própria congregação. Então é muito importante que vocês participem disso, orem, busquem a Deus, tragam palavra, tragam conselho, se manifestem se quiserem, com eles pessoalmente, conosco, para que quando chegarmos a esse momento, então, possa ser algo assim que todos nós estaremos assim com muita tranquilidade, muita convicção e com muita alegria sobre esse momento da vida da igreja, né? E eu sei que isso vai nos levar a um outro tempo, a uma outra dinâmica de funcionamento, de crescimento, de aperfeiçoamento. Tenho muita convicção disso. Nós vamos entrar numa outra fase na vida da igreja. Amém? Banjo. Maravilha. Eu vou falar, quero destacar apenas 2 pontos. Primeiro, que isso é um anelo antigo de Fernando. Eu me lembro quando eu aterrissei aqui, em 2013, para dar continuidade no atendimento a ele como presbítero sobre essa congregação, já havia um núcleo formado e havia quase uma ansiedade de Fernando de que se colocasse um novo presbítero. Fui eu quem botou o pé no freio. Disse, Fernando, eu prefiro adiar, protelar, do que improvisar. Essa congregação, lá dos seus primórdios, os mais velhos conhecem, já sofreu suas turbulências, houve
uma série de dificuldades históricas antes mesmo de Fernando ser presbítero aqui. E naquele momento, embora não fosse um momento muito turbulento, mas também não era o que se pode chamar de um céu de brigadeiro, né? Límpido. E aqui e ali tinha um raio, uma trovoada. Era um momento com algumas incertezas. Eu não conhecia ninguém praticamente, não tinha trânsito aqui. E seria até irresponsável de minha parte estar junto com ele, constituindo o presbítero em um ambiente que eu desconhecia. Então, achamos por bem protelar. Foi importante, porque ao longo desses anos, muitas coisas foram provadas, pessoas foram provadas, e alguns irmãos que compunham, que chamamos de núcleo, já não estão nesse núcleo, já não estão conosco, novos membros foram incluídos. Houve um tempo de amadurecimento disto, de desenvolvimento de convicção no coração, inclusive dos convocados hoje para isso, né? Então, isso é um aspecto, né? Fernando sempre quis, quem chegou botando o pé no freio fui eu, achando que deveríamos protelar. Talvez tenhamos protelado demais. Tem gente balançando a cabeça ali, isso é verdade. Mas assim, aqui é outro aspecto que eu queria abordar. Essa obra como um todo, não apenas Brasília, mas todo esse nosso amplo arraial aí, com expressões de igreja em muitos estados do Brasil, se não todos, fora do Brasil, nós tivemos muitas lutas. Nos últimos 15 anos, houve algumas situações de divisão, inclusive em Salvador, com presbíteros que se desligaram de nosso meio, e boa parte dessas tensões, né, e dessas divisões foi fruto de uma fé divergente, de entendimentos divergentes, de práticas diferentes, e foi um tempo de muito enfrentamento, de muito desgaste, era tempo de sacar as espadas. E isso, no meu caso específico, seja lá em Salvador, seja nas diversas frentes de embate que estava vivendo, a mim me dificultava ter um olhar mais cuidadoso sobre Brasília e poder cooperar de maneira mais efetiva para a eleição de alguém. Então, eu estou convencido que esse momento de enfrentamentos, de embates, de guerras que tivemos dentro de nosso próprio arraial, pelo Brasil, pelo mundo afora, que esse momento cessou. Acho que Deus fechou esse ciclo, está abrindo outro. Para mim é tempo agora de consolidar a nossa fé e expandir essa fé. Não será sem dificuldades, sem lutas, mas não aquela luta renhida, interna, em que você não sabe direito quem é quem está remando a favor, quem está remando contra, e ter que discernir, ter que confrontar, e ter que... Bom, todos os desdobramentos que isso traz. Então, eu tenho muito descanso que Deus está começando um novo ciclo entre nós, inclusive aqui em Brasília. Tenho muita esperança, fé e confiança em Deus, que Maurício, aqui ombreando com o Fernando, vai cooperar muito para o que Deus quer realizar aqui. Elton aí, como primeiro diácono, oficialmente reconhecido aqui, também vai cooperar para isso. E temos expectativa, irmãos, e ao longo dos próximos anos aí, o Senhor agregue novos diáconos. Temos um diaconato na pluralidade também. E faça esse presbitério, agora sim, presbitério, né? Não mais um presbítero, mas um presbitério com presbíteros no plural, né? Que o Senhor agregue outros homens, sejam alguns da velha guarda, sejam alguns da jovem guarda, sou esquisito, né? Dos novos, alguns dos novos guerreiros que Deus tem levantado, alguns nascidos ou crescidos aqui entre nós, se tornaram homens fiéis, e que Deus tem habilitado, capacitado e qualificado, e que tem esperança que venha em algum momento compor esse presbitério. É bom ter algumas gerações dentro de um mesmo presbitério. Mas, irmãos, hoje para mim é um tempo de festa. Não é hoje ainda, a imposição de mãos, mas é importante, como disse Fernando, que vocês estejam orando. Pode ser que vocês tenham questionamentos. Quando a Bíblia fala que Paulo passava pelas cidades promovendo a eleição de presbíteros,
Alguém me consegue água? Por favor. Promovendo a eleição de presbíteros, essa eleição não era por voto direto. Está aqui. Quem é a favor, levanta a mão. Quem é contra, levanta a mão. Não era assim. A igreja nunca foi uma democracia e nunca será. Mas era necessário que houvesse um testemunho da Assembleia dos Santos em favor desses homens. Sejam diáconos, sejam presbíteros. Era importante que o povo os recebesse com alegria, tivesse aceitação por seu serviço e ministério. A Bíblia diz que na multidão do povo está a glória do príncipe. Se o povo resiste, o príncipe... Não, aqui é só um princípio, tá? Presbíteros não são príncipes. É só para dizer que aqueles que presidem precisam também desse acolhimento, dessa aceitação e acato da igreja. Obrigado, companheiro. Então, algumas coisas vocês podem fazer. Primeiro, orar. Orar para que Deus confirme tudo isso. O segundo, dar palavra de apoio a eles, procurá-los, apoiá-los, abençoá-los. Olha, ajuda a desenvolver essa confiança, esse senso de aceitação. E a terceira, se vocês tiverem questionamentos, há dois caminhos. Pode fazer diretamente a eles, olha, já fizeram comigo, inclusive, viu? Já achava que não tinha que ser você não, tem que ser outros, tá bom, mas... E disseram os motivos, nenhum problema. Vocês podem procurá-los e dizer, olha, eu acho essa e essa deficiência e dificuldade, assim, assim, assim. Ou pode procurar-nos, o próprio Fernando, a mim, Paulinho. Mas é importante que vocês se manifestem. O que não pode é ficar de fora assim. Aí lá na frente eu não concordei. Por que não falou? Se expresse, se manifeste, né? Somos corpo, somos família, somos um reino de sacerdotes, queremos a glória de Deus, queremos o bem do rebanho. Nem todos, se nós considerarmos, por exemplo, uma rodovia, nem todos são engenheiros que trabalham naquele projeto para... Alguns são braçais. Vou ali só tapar, por exemplo, um buraco de uma rodovia feita. Quantas vidas foram poupadas porque um desconhecido com um carrinho de mão botou asfalto em um buraco ali e preveniu um acidente? Assim, cada um coopera com o que tem, com o que Deus deu, com o que Deus distribuiu e repartiu, mas todos nós queremos a glória de Deus e o bem da casa de Deus. Amém? Graças a Deus. Amém. Bom, hoje não é a imposição de mãos e a ordenação deles. Temos esse período aí que entendemos necessário para que todos sejam envolvidos no processo, possamos amadurecer isso e ter clareza da parte de Deus para que quando fizermos isso, a congregação esteja não só em paz, mas alegre, com expectativas de tudo aquilo que Deus vai produzir. Mas ainda assim, vamos orar por eles, vou chamar os dois aqui, as esposas pelo menos, agradecer a eles e a elas a disposição na aceitação do convite. Muito importante as famílias, ninguém anda nessa estrada sozinho, sem a completa assim, participação e cooperação das esposas. Aqui no caso, filhas, né? Só há filhas. Aqui do Maurício, Debe e Elton e Luciana. E esse elemento assim de pessoal, de vínculo, de lealdade, de família é o mais importante. Nós não contratamos profissionais para prestarem serviços à igreja. Conversamos muito sobre isso, os requisitos para a obra do ministério, como entendemos, eles têm um aspecto muito importante, mais pessoal, que é mais subjetivo mesmo, de um reconhecimento, de uma aceitação, não é uma análise de currículo. Tempo de serviço, número de discípulos,
o livro de alterações, né? Rebarbou aqui, não. Tem um aspecto objetivo, claro, eles cumprem perfeitamente os requisitos, como vários outros homens aqui, mas o processo de apontar passa por oração, passa por um momento de vida, enfim, várias outras questões que são colocadas. Então, irmãos, querem ficar de pé, orar conosco, interceder pela vida deles, que o Senhor os guarde. Também eles podem ter expectativa de que as lutas acontecerão. O inimigo está também, a essa altura, mobilizado. A nossa congregação já passou por muitas lutas, por várias lutas, e sabemos que nunca será um processo em que nós não vamos ter as oposições humanas e espirituais. Sabem disso, mas nós estaremos então também de prontidão, dispostos a guardá-los em oração, a protegê-los, suas famílias. Amém? Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado porque o Senhor conduz a igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua condução vem da tua graça, da tua misericórdia, do poder, da capacitação que vem de ti mesmo. E a despeito das nossas escolhas, muitas vezes atrapalhadas, a despeito da nossa imperfeita percepção dos tempos e das oportunidades, ainda assim, Senhor, o Senhor tem considerado a sinceridade da nossa busca como igreja, como congregação, como discípulos e discípulas aqui, e o Senhor tem sido misericordioso conosco e nos levado sempre adiante, de uma forma que só o Senhor conduz todas as coisas. E assim queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, pela vida do Maurício, pela vida da Debe, da Aline, da Larissa, pela vida do Elton, da Luciana, da Thalita, por essas famílias. O Senhor os guarde, o Senhor os conduza, o Senhor traga sempre a tua paz, Senhor, a tua direção, que eles possam ter experiências com o Senhor esses dias. Experiências pessoais, experiências na sua vida de família, que o Senhor confirme no coração deles essa escolha, para que eles estejam plenamente em paz e tranquilos e dispostos, ó Pai, aos desafios, às tarefas, à labuta, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, para mais adiante. Quero também, ó Deus, agradecer pela vida aqui dos irmãos e irmãs, que tem sempre sido suporte, tem sempre sido fonte de ânimo para nós, tem sempre sido cooperadores fiéis, e peço a Deus que o Senhor multiplique isso, para que o serviço dos santos seja desempenhado por cada um, auxílio de cada parte, e muitos outros homens e mulheres e jovens e crianças possam vir se abrigar também dessa tenda que se expande, desse espaço que se abre, como um lar, como proteção, como acolhimento e como lugar de fortalecimento para as lutas que todos enfrentamos. Muito obrigado, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Amém. Fique de pé para não parecer que vai demorar, tá? Você pode ser logo em seguida. Há uma oração específica que eu gostaria que vocês fizessem por esses irmãos. Tem sido já alvo de conversas nossas, né? Seja com o Fernando, seja com eles, destacadamente com o Maurício, mas também queremos estar mais perto de Elton, porque esse nome de parodiaconato surgiu recentemente, né? Maurício é conversa antiga. É assim, até esse momento, Fernando era assim, meio pai. Maurício é discípulo, meio filho. Agora vira igual. Não é uma relação simples. Não tem mágica. Plim-plom, agora há um processo que eles vão viver. Seja Fernando de assimilá-lo,
como igual, seja ele se enxergar como igual, e entre esse ponto e aquela excelência, há todo o processo que se desenvolverá de exercício de boa vontade, de humildade, aceitação, algum nível de enfrentamento é bom ter, não faz mal, senão a coisa não engrena, mas que tudo isso seja feito debaixo da graça de Deus. Então, orem por isso, para que o Espírito Santo produza o que tem que ser produzido na mente e coração deles, Fernando, Maurício e de Elton. É importante que a igreja, isso vai ser explorado futuramente, entenda a função do diácono. Diácono não é auxiliar de pastor, é um ofício na igreja, tanto quanto o presbítero é um ofício na igreja. Um diácono é investido de autoridade para o exercício do seu ofício, tanto quanto um presbítero é investido de autoridade para o exercício do seu ofício. Mas isso nós vamos desenvolver em outro momento. Mas esteja orando pela relação e funcionamento deles, sabendo, como diz Fernando, que o diabo não está deitado em uma rede dormindo de touca. Ele vai perturbar, ele vai criar dificuldades. Então, convém estarmos definidos e posicionados. Amém? Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Glória a Deus.